Graça e paz daquele que vive. Nós estamos nesse assunto emocionante, né? Esse mundo pré-adâmico, ele é emocionante. E a história contada de Lúcifer, ela também é emocionante, ela é triste. Por isso que Deus falou ao profeta para levantar uma lamentação, um choro, uma angústia. E por isso que eu não vejo uma zombaria, eu vejo um pesar por mostrar o quão belo, o quão perfeito é esse ser e o quão maligno ele se tornou. É esse mundo, o mundo pré-adâmico, antes de Adão. Hoje nós vamos continuar falando da queda de Lúcifer, né? Vamos dar continuidade. Nós estamos falando exaustivamente desses textos e hoje nós vamos falar do próximo versículo. A aula passada nós falamos do versículo 14, então nós vamos falar Ezequiel 28:15 agora. Nós vamos falar mais algumas coisas que a Bíblia está nos ensinando a respeito desse querubim ungido para proteger, como nós falamos na aula passada, né? Há muitas perguntas, não há como nós respondermos todas, nosso conhecimento é limitado. Deuteronômio 29:29 diz que as coisas encobertas é para o Senhor, mas Deus deixou pistas para nós nas Escrituras e nós estamos tentando achar, né, cada fio para a gente montar essa roupa depois no fim, cada peça desse quebra-cabeça. E eu falei da lei da dupla referência, eu venho falando, né, que Deus está falando com o rei de Tiro, mas está contando a história de Lúcifer, porque essas afirmações elas não cabem em nenhum homem da terra ela caberia, apenas em seres celestiais perfeitos. Agora nós estamos falando então de Ezequiel 28:15. O 15 começa assim a parte A: perfeito era nos teus caminhos. Se estivesse falando do rei de Tiro, diria: perfeito é nos teus caminhos. Já não está falando por aí, ele está falando do passado muito longínquo, e ele era perfeito nos seus caminhos, ou seja, está falando de um ser bem antes do rei Tiro. Agora, a palavra perfeição no hebraico, ela tem o sentido de ser completo, ela tem o sentido de não ter mancha, de não ter erro, de ser irrepreensível. Então, Lúcifer, ele era irrepreensível, gente, irrepreensível, ele era completo, não havia como achar algum defeito nele. Não pode ser um homem, porque se você olhar para mim, você vai ver defeito. Se você olhar para qualquer pessoa da terra, você vai ver o quão defeituosa ela é. Agora, quando os seres celestiais olhavam para esse querubim, para Lúcifer, o portador da luz, eles não conseguiam achar absolutamente nada fraco, inferior. Ele era perfeito. Então isso quer dizer que ele era feliz, que ele era alegre, que ele era contente, que ele era completo, ele não tinha vazios. Deus nunca fez alguém vazio, suas criaturas vazias. Ele era perfeito nos seus caminhos. Agora, no hebraico, a palavra caminho, ela vai ter um sentido de curso, de trajetória. Ou seja, está falando do tempo, muito tempo, nos teus caminhos. Está se referindo a um tempo muito longo, pelo que nós podemos entender, que ele andou perfeito nos seus caminhos, a sua trajetória foi perfeita por muito tempo. É isso que está querendo dizer, que por onde ele passou, ele levou à perfeição, e ele passou por muitos lugares e foi muito tempo perfeito, muito tempo perfeito. Ele foi estabelecido como governador para proteger. Ele protegeu perfeitamente, ele cuidou perfeitamente. Sabe quando Deus criou Adão e falou assim: agora você vai lavrar e cuidar da terra? Deus estava dando a terra para Adão governar. Então Lúcifer, ele foi estabelecido para isso também, para governar, para fazer as coisas irem bem. E ele por muito tempo fez as coisas irem muito bem. Ele foi bem sucedido em tudo, porque Deus o criou para isso, para ele ser bem sucedido, assim como criou Adão também.
Aí ele foi perfeito no quê? Ele foi perfeito nas leis de Deus, porque até a palavra no hebraico ela tem um sentido de moralidade. Ele foi perfeito nas leis de Deus. Ora, todos os mandamentos de Deus, tudo que Deus pedia, ele foi perfeito em executar, em obedecer, em cumprir. Ele foi perfeito na governança, ou seja, foi-lhe dado um trono e ele fez corretamente, ele agiu corretamente, ele ministrou corretamente, ele governou corretamente, ele fez as coisas por muito tempo de uma forma perfeita. Ele foi perfeito nas leis de Deus, na governança. Ele foi perfeito como autoridade sobre o mundo pré-adâmico. Ou seja, esse mundo pré-adâmico, nós já falamos que aquela terra sem forma e vazia não foi criada por Deus, né? Causou um juízo de Deus por causa da queda de Lúcifer, mas essa terra foi criada perfeita milhões e milhões de anos atrás. Deus criou uma terra para ser habitável. Deus nunca criou a terra para não ser habitável. Nós falamos disso em Isaías 45:18, tem um vídeo. Você não lembra, você volta lá, vê o vídeo de novo, aprende mais uma vez. Se você ficou em dúvida, volta, vê mais uma vez o vídeo. E nós falamos também um outro vídeo de Jeremias 4:23-26, né, que não havia homem algum, sugestionando que aqui havia homens e que haviam criaturas. E Lúcifer, como autoridade sobre o mundo pré-adâmico, ele foi perfeito. Ele cuidou perfeitamente, ele levou a perfeição para os habitantes do mundo pré-adâmico. Ele foi perfeito na maneira de ser uma autoridade. Lembra que eu falei em um vídeo também que ele recebeu poder para julgar. Ele era um aferidor de medida, ele era um modelo de medida. Então ele foi perfeito nos caminhos, perfeito como autoridade no seu trono sobre o mundo pré-adâmico. Ele foi perfeito também no culto ao Altíssimo. Lembra que eu falei que ele é um artista, que os instrumentos, os tamborins, os pífanos, as flautas, os instrumentos todos foram dados a ele para ele conduzir, né, o louvor, a música, os ritmos, os toques, os tons de voz, os tipos de vozes. Lúcifer fazia todos os tipos de vozes, certamente. Então ele foi perfeito no culto a Deus. Ele levou o melhor culto a Deus. Ele não levou um culto sem pé, sem cabeça. Ele não levava um culto mais ou menos. Era um culto perfeito. Ele foi estabelecido para andar no meio das pedras afogueadas. Ou seja, ele estava diante do trono de Deus. Ele podia, como serafins, dizer: santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. Aqueles serafins diziam isso, e Lúcifer disse isso muitas vezes também. Lúcifer declarou isso muitas vezes: santo, 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 tudo está cheio da tua glória. Sim, porque ele foi perfeito no louvor, ele foi perfeito na adoração, na condução do culto, em levar os anjos a cultuar a Deus. E ele foi perfeito em obras, ele foi perfeito nos seus trabalhos. Se ele tem um trono, se ele é um príncipe, se ele é um governante, se Deus o estabeleceu, poxa, isso quer dizer que ele não estabeleceu para ficar lá sentado, olhando as coisas, as criaturas, a terra. Não, ele foi perfeito em obras. Tudo que ele fazia era com maestria, com perfeição, sabe, digno de um querubim que foi escolhido. Ele foi escolhido, ele foi separado. Então as obras que ele fazia eram obras perfeitas, obras que refletiam a sua perfeição, e refletida a sua perfeição, refletia também a glória de Deus através da sua perfeição. Veja que é um lamento, né? Um ser tão perfeito, tão completo, andar tanto tempo, muito tempo nos caminhos perfeitos. Agora diz aqui a parte B: desde o dia em que foste criado. Ou seja, as pessoas dizem: Deus criou Lúcifer para cometer o pecado. Olha só, desde o dia em que foi criado, ele foi perfeito. Ele foi criado perfeito. Deus não criou ele com uma tendência ao erro, tendência ao pecado, tendência à iniquidade. Não, Deus o criou perfeito. Ele deu o livre-arbítrio, como deu aos anjos, como deu aos homens, como dá a nós até hoje. E o livre-arbítrio é a maneira que Deus usa para governar as coisas, para mostrar que Ele não é
é o único absoluto, que se as pessoas quiserem não segui-lo, as pessoas podem seguir seus próprios caminhos. É por isso que a árvore estava lá no céu para testar os anjos, e a árvore depois veio para a terra no jardim do Éden para testar o Adão e a Eva, porque no reino vindouro ninguém vai viver o reino dos céus eterno antes de ser provado. Veja, os anjos foram provados, os homens foram provados, nós estamos sendo provados. No milênio, no fim do milênio, Satanás vai ser solto para provar, ou seja, só vai viver um novo céu e a nova terra quem tiver sido provado. Agora, o texto diz aqui, olha só, é só você ler, diz aqui que perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foi criado. Ou seja, ele não foi, ele não nasceu, ele não foi gerado, ele foi criado, ele foi bara, ele foi criado, como todas as outras criaturas foi criado. Ele andou corretamente muito tempo. É isso que o texto está querendo dizer, que ele andou de forma correta porque Deus o criou para isso. Ou seja, então não foi Deus quem colocou a iniquidade nele, ele nasceu perfeito, Deus colocou a perfeição, a santidade nele. É isso que o texto está dizendo. Então se alguém falar, não, mas Deus predestinou Lúcifer, gente, desde o dia em que foste criado, perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foi criado. Está muito simples de entender que ele era perfeito, que Deus o criou perfeito, e Deus até mostrou desde o dia que ele foi criado, desde da sua essência, do seu primeiro dia, ele foi criado perfeito. Agora, a parte C do versículo 15 diz assim, até que se achou iniquidade em ti. Ou seja, ele andou muito tempo perfeitamente. Aí o texto diz, até que se achou iniquidade em ti. Achou, surgiu, apareceu, foi encontrada a iniquidade nele. Ele não tinha, ele contraiu a iniquidade. Veja, não estava nele o poder de ser iníquo, não tinha nada nele que o faria ser iníquo. Alguma matéria, algum pensamento, alguma substância, alguma coisa criada que poderia fazer com que ele se tornasse iníquo. Não, foi algo de fora dele, porque ele era perfeito. Para uma coisa que é perfeita se tornar imperfeita, tem que ter uma ingerência de fora. Então, achou, apareceu, foi encontrada a iniquidade. Veja que é por isso que nós defendemos que ele comeu do fruto. Aquele fruto não era simbólico. As pessoas dizem, não, aquilo era só um teste para Adão, para Eva. Era simbólico, não tinha informações do que é bom e do que é mal lá. Mas é lógico que tinha, não era simbólico. Porque se a árvore da vida fosse simbólica também, Deus não mandaria um anjo, um ser celestial, descer com uma espada e proteger a árvore da vida para o homem não comer, se fosse apenas simbólica. Não, na árvore da vida havia o poder da vida mesmo. Tanto que diz lá em Apocalipse que nós vamos comer da árvore, em Apocalipse 2,7. Diz em Apocalipse no capítulo 22 que as nações elas vão comer das folhas para a saúde. Diz que dá um fruto por mês. Então é uma árvore que contém poder mesmo, não é um símbolo. Se a árvore da vida continha poder, a ponto de Deus falar, protege essa árvore para Adão não comer e ficar pecador eternamente, é porque se ele comesse tinha poder de eternidade, não simbologia, poder. Agora, se a árvore da vida então era literal, tinha vida ali, a outra árvore também é literal, tinha conhecimento de bem e de mal, tinha informações, tinha um código, tinha umas frases, tinha texto, contexto, tinha estrutura para fazer com que uma pessoa, um ser, conhecesse o bem e o mal. Mas você só pode conhecer o bem e o mal se Adão tivesse comido a árvore da vida, ele saberia o bem e o mal, porque na árvore da eternidade havia uma parcela de onisciência. Deus havia colocado seus atributos naquela árvore. Então ele seria sabedor do bem e do mal, mas com o poder de blindagem da árvore da vida. Ou seja, na árvore da vida tinha um poder para blindar e capacitar o homem a saber o bem e o mal e não se corromper. Como Deus sabe o bem e o mal, mas não se corrompe. Agora, se você só sabe o conhecimento do bem e do mal, sem o poder da onisciência, da onipresença, da onipotência divina em você, então você se corrompe. Agora, se você comer dessa árvore, e você se corrompe,
e depois você comer a árvore da vida, você se torna eterno corrompido. Bom, certamente a iniquidade achou a iniquidade, ou seja, surgiu de fora a iniquidade nele, em ti. Ele foi criado perfeito, então certamente ele tenha comido dessa árvore, e ao comer ele conheceu a maldade, e ele não tinha preparo em si para conhecer a maldade sem o poder de onisciência, onipresença e onipotência, sem o poder da deidade. Portanto, a iniquidade nasceu nele quando ele comeu desse fruto, possivelmente. Então, por quê? Porque ela apareceu, não nasceu do nada, teve a matéria, certo? Então a iniquidade, o mal, a perversão, a injustiça nasceu nele. O mal nasceu em Lúcifer, a perversão. Ele era justo, ele começou a se tornar injusto, ou seja, ele se rebelou para exaltar seu trono até o céu, criou orgulho, maldade. É como se ele tivesse comido e ele pensasse assim: peraí, Deus estava escondendo de nós essas coisas? Deus está sendo um ser absoluto, está governando absolutamente, sem dar oportunidade às pessoas de ter um outro conhecimento, um conhecimento que escondeu, e agora eu descobri esse conhecimento, eu me tornei como ele. Foi o que ele falou para Eva: se você comer, você vai se tornar igual a Deus. Veja, olha só, então a iniquidade nasceu nele quando ele comeu do fruto. E ele parou de olhar para o Criador e ele olhou para ele. É o mesmo efeito com Adão. E ele abriu os olhos e ele começou a enxergar outras possibilidades. Ou seja, ele era dependente de Deus. A perfeição que ele tinha era porque ele tinha dependência de Deus. Mas quando ele comeu o fruto, ele rompeu. Ele deixou de ser dependente para ser independente. Agora ele era independente, ele era um ser independente do Criador. Então achou nele, ele começou a pensar no coração, como nós falamos em outros vídeos, que primeiro ele começou a pensar, ele idealizou o mal. Ele estava com o mal agora, a iniquidade nasceu nele. Essa iniquidade ele causou um poder de perverter a sua sabedoria. Ele era muito sábio, mas a sabedoria perverteu. Então ele começou a pensar em exaltar o trono dele, ser semelhante a Deus. Criou essa maldade, essa injustiça. Ele começou a achar que Deus estava errado. Não, Deus está sendo injusto. Os anjos não sabem disso. Eu vou falar para os anjos o que eu descobri. Eu vou contar aos anjos agora o que eu sei. Eu sei coisas que são más e sei coisas que são boas. E ele estava privando de nós. E possivelmente ele tenha convencido anjos a comer também. Então veja, até que a iniquidade se achou em ti. Agora esse lamento é porque a iniquidade, a injustiça, ele era justo, mas de repente ele se tornou injusto. Ele começou a olhar para si e ir contra o Criador, achando que o Criador estava sendo injusto ao ser o único que deveria ser adorado, e que ele estava ocultando coisas dos anjos, das criações. Veja que agora começa então a trajetória da queda de Lúcifer. Então vem vindo contando a trajetória de perfeição, de muito tempo. Em teus caminhos, perfeito era em teus caminhos, né? Desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ele andou muito tempo, mas de repente a iniquidade se achou nele, e aí ele fez um plano. Ele começou a vender essa ideia, ele começou a vender a ideia do mal, ele começou a vender a ideia do seu próprio reino. Não era mais o reino de Deus, a ideia do seu próprio reino que ele queria estabelecer. Continue que nós vamos continuar falando desses textos difíceis, mas emocionantes.